de dúvidas para a gente ter essa explanação, essa retomada de conteúdo da melhor forma possível. Aí a professora Gisela, juntamente com o professor Wellington, a qualquer momento quiser fazer aquela participação e também me auxiliar na resposta de vocês. Já vi que após a postagem do vídeo, já teve algo em torno de 60 views, então realmente o pessoal está assistindo e é um cuidado que nós, professores, estamos tendo de tentar fazer os vídeos um pouco menores. Nós estamos fragmentando esses vídeos para que vocês tenham realmente a paciência de assistir o vídeo como um todo. Então, vamos trabalhando com vídeos ali em torno de 40 minutos, ok? Professora Isela, quer falar sobre o... Pode falar, Laura. Você quer que eu falo? Você não tem dúvida, não. Você quer que eu explique, Isso, é isso? isso. Uhum. Tá. Então, assim, eu vi que muitos de vocês responderam e dependendo da resposta, eu entendi que vocês conseguiram absorver o conteúdo do começo ao fim. Então, vamos lá. Eu coloquei uma foto de uma situação de uma sobremordida ou de um overbite acentuado. Aí muita gente me respondeu o seguinte, eu coloquei, qual que é a parte patológica disso, né? Overbite. Tá, não, normalmente, fisiologicamente, todos nós temos um trespasse vertical, que o normal é considerado até 3 milímetros. Lá era um overbite acentuado, porque a gente não conseguia nem ver praticamente os dentes inferiores. Então, a patologia estava nisso, porque ter um trespasse vertical é normal, tá? Então, muitas pessoas responderam só como trespasse vertical e não é, é um trespasse acentuado, fora da normalidade. A segunda pergunta foi falando do determinante da parte fisiológica, né? Então, é um determinante, que determinante que é? É o determinante da guia anterior. A guia anterior, ela vai mostrar essa movimentação da mandíbula, tanto no sentido vertical, quanto no sentido horizontal. Então, o trespasse vertical e o trespasse horizontal, eles fazem parte da guia anterior, tá? Então, é normal a gente também ter uma guia anterior. E aí até falou mais no final que esses determinantes, eles têm que ter valores médios, tá? Então, de uma maneira fisiológica, qual que é a consequência, como que esses dentes posteriores, eles seriam afetados pelo trespasse vertical e pelo trespasse horizontal. O caso clínico era só o vertical. Mas, assim, qual que é a relação disso? De dentes anteriores, posteriores? Era essa a pergunta, tá? Então, quanto maior eu tenho um trespasse, eu nem estou falando que eu tenho um trespasse patológico. Digamos que eu tenha um trespasse de 1 milímetro e que você tenha um trespasse vertical de 3 milímetros. Está dentro da normalidade. Nem falei de patologia. Tá? Então, eu tenho um trespasse menor do que o seu. Se você tem um trespasse maior que o meu, de 3 milímetros, se os seus dentes superiores, eles trespassam, eles passam os dentes inferiores um pouco mais do que os meus, quer dizer que você tem um poder de desoclusão, por causa da guia anterior, um pouco maior do que o meu. Tá? A sua mandíbula, ela verticaliza um pouco mais para poder fazer essa guia anterior. Você tem esse poder de desoclusão maior do que o meu. O meu não, eu tenho 1 milímetro só, tá? Então, o meu poder de desoclusão é menor. Nesse meu caso, se eu tiver só 1 milímetro de trespasse vertical, e eu vou ter um poder de desoclusão menor, se eu tiver cúspides altas, você concorda comigo que eu tenho chance de ter um toque nessas cúspides posteriores? Então, você que tem um trespasse de 3 milímetros e que é normal, é considerado normal, como você tem um poder de desoclusão maior, você pode ter cúspides maiores. Entendeu? Tanto dentro da sua fisiologia, quanto dentro de uma reabilitação ou dentro de uma restauração. Entendeu? Então, se a gente tem um trespasse vertical maior, as cúspides, elas podem ser mais altas, tá? Aí, algumas pessoas confundiram um pouco a consequência desse determinante, que foi a última pergunta, a consequência desse determinante, né? Do não cumprimento do determinante, que eu acho que foi essa última pergunta.
muita gente falando de força excessiva nos dentes posteriores. Não é exatamente isso, tá? Então, por exemplo, se eu não cumpro esse determinante, se eu, por exemplo, o meu paciente ele tem uma sobremordida maior do que 3 milímetros, ou fisiológica, ou uma pré-ortodontia, pós-ortodontia que não foi bem sucedida, ou uma reabilitação que eu fiz, coloquei facetas e coloquei uma sobremordida maior do que o côndilo dele consegue fazer essa guia. O que vai acontecer? Vai ter um travamento na minha movimentação. E esses dentes, eles correm o risco, os dentes anteriores, de fratura, tá? Porque se eu tiver um trespasse maior do que o meu côndilo consegue, tá? Porque as estruturas, elas vão andar de uma maneira síncrona, em equilíbrio, tá? Então, se eu for reabilitar meu paciente e se eu fizer umas facetas com os dentes muito grandes e ele não tiver essa condição do côndilo realizar essa guia anterior, quando ele começar a articular a mandíbula, ou na fala, ou qualquer movimentação, ou na mastigação, os dentes anteriores vão começar a tocar nessa faceta que eu fiz. E aí eu vou ter fratura, entendeu? Eu vou ter tanto um travamento, às vezes eu não vai ter uma fratura, mas vai ter um travamento, tá? De articulação e uma possível fratura. Deu para entender? Ou não? Deu? Perfeito. Turma, teve uma pergunta sobre a questão de côndilo de trabalho e de balanceio referente ao articulador e na mandíbula. Para isso, eu vou abrir a aula que eu ministrei, só para a gente ir naquela imagem do côndilo Enquanto de isso, professor, o trabalho. senhor está abrindo aí, tem uma pergunta perguntando do travamento, da Stephanie. Por que acontece um travamento? Porque o côndilo, ele tem essa movimentação condilar, né, da ATM, ela tem que funcionar em equilíbrio com os meus dentes anteriores. Então, por que vai acontecer um travamento? Porque esse meu paciente, ele tem um trespasse vertical maior do que o suportado pelo côndilo. Então, o meu côndilo, ele vai começar a movimentar, e como a ATM é ligada aqui na mandíbula, tudo ligado, né? É um osso só. Aí o que vai acontecer? Se o meu trespasse vertical for maior do que o movimento suportado por essa guia do côndilo, vai bater, como se tivesse uma parede. Então é por isso que acontece o travamento. Então eu estou conversando aqui com a minha nova prótese ou as minhas novas facetas e eu tenho uma parede aqui na minha frente. Então, se a minha força for extensiva, eu vou fraturar os meus dentes. Se não, eu vou começar a desviar a minha movimentação para conseguir articular as palavras ou conseguir me alimentar. Entendeu? Stephanie. Sim? Deu para entender? Turma, todos estão visualizando minha tela, questão do vídeo? Sim. Okay? Nesse vídeo, a gente mostra essa questão da movimentação. Se a gente observar no movimento de abertura e fechamento, é o movimento mais simples que a gente pode executar. Eu vou ter esse côndilo rotacionando e esse côndilo transladando sobre a eminência articular. É o que a professora Gisela acabou de explicar. Esta região da inclinação da eminência articular, onde eu estou passando o mouse, é justamente esta inclinação que tem que ser coincidente com a inclinação da região da guia anterior dos dentes anteriores. Se essa inclinação não for a mesma da região anterior com as determinantes posteriores, que são o côndilo do lado direito e esquerdo, eu vou ter uma força excessiva nesses dentes anteriores. Mas primeiro vamos entender essa questão da abertura e fechamento. Então aqui eu tenho o côndilo indo à frente e voltando dentro da fossa articular. Esse côndilo executa o movimento de translação e rotaciona dentro da fossa articular. Lembrando que o contato da cabeça da mandíbula não é direto osso com osso. A gente tem um disco articular nessa região justamente para evitar o desgaste ósseo. Porque senão todas as vezes que a gente executasse um movimento de abertura e fechamento, nós teríamos um desgaste desse osso. Quando ele vai à frente, esse disco
articular protege esse osso. Na região posterior desse disco, eu tenho alguns ligamentos. Esses ligamentos são justamente os ligamentos retrodiscais. Esses ligamentos retrodiscais mantêm a cabeça da mandíbula em posição e não deixa ela passar à frente da eminência. Imagine essa situação. Essa cabeça da mandíbula vai mais à frente e ela trava aqui, à frente da eminência articular. Esse paciente não consegue mais fechar a boca. É aquele paciente que vai chegar no consultório com a mandíbula travada. Eu teria que jogar essa mandíbula para baixo e para trás. Isso devido a uma frouxidão ligamentar dessa região posterior ou desgaste dessa eminência articular. Professor, o que é essa eminência articular que o senhor tanto fala? Esse carocinho de osso aqui, tá vendo? Tem um caroço aqui de osso. Esse caroço de osso a gente vai chamar de eminência articular. Esse caroço pode ser maior ou menor. Essa parede, essa região onde o côndilo translada, pode ser mais reta ou mais inclinada, que é as determinantes de oclusão. Tá, isso influencia no quê? Todo mundo consegue imaginar que se essa parede for mais inclinada, meu paciente consegue abrir mais a boca? Se essa parede for menos inclinada, ele vai ter uma abertura bucal menor. Se ele tem uma abertura bucal menor, tem menos espaço para ter os dentes. Consequentemente, os dentes têm que ser menores. A professora falou que esse movimento é bilateral, então se a gente observar lá no fundo, a outra cabeça da mandíbula está movendo de forma simétrica, ou seja, as inclinações das duas eminências têm que ter a mesma angulação e o movimento precisa ser um movimento único. Lembrando que não é só o masseter que faz essa questão do fechamento mandibular. A gente também tem um pterigóide medial executando esse fechamento por medial, por dentro do masseter. Isso aqui é uma vista por medial do mesmo movimento de rotação e translação da cabeça mandibular, só para a gente começar a imaginar a amplitude desse movimento, qual o tamanho desse movimento, sendo que é um movimento que eu sei que é um dos maiores executados pela mandíbula. Ele é um dos maiores movimentos de abertura e fechamento, mas ele é de apenas 40 milímetros. 40 milímetros é muito ou é pouco? 4 centímetros. Então, você pegar uma régua e observar, é pouco. Uma abertura de 4 centímetros é algo em torno de 4 dedos. Então, a abertura do seu paciente, abertura máxima, é em torno de 4 dedos. Ah, professor, a gente consegue abrir mais, abrir menos? Ok, mas em torno de 40 milímetros. Essa é a região de atuação que nós temos para nós cirurgiões dentistas. A gente entra na questão da protrusão. Quando eu executo protrusão, eu posso executar uma protrusão pura, ou seja, abro a boca e jogo a mandíbula à frente. Essa protrusão não foi guiada por dente. Essa protrusão só foi guiada por quem? Pelos côndilos. Então, quem determinou o movimento de protrusão foram só os côndilos. Mas eu também posso fechar, morder. Quando eu mordo, eu tenho a MH. Quando eu estou mordido, eu jogo essa mandíbula para frente. Aí eu tenho uma protrusão guiada. Com qual guia? Guia anterior, guia de dente anterior. Então, nesse caso, ele está mostrando justamente uma protrusão com guia anterior ou guia incisivo, onde nós temos essa mandíbula em MH, está fechada, em MH. Ele jogou essa mandíbula para frente até ficar na região de topo a topo. A borda incisal dos dentes anteriores e inferiores tocando a borda incisal dos dentes anteriores e inferiores, superiores. Esse momento eu não tenho toque de nenhum dente posterior. Professor, fiz MH, joguei para frente. Quando parar na frente, só a borda incisal dos dentes anteriores tocando, não pode encostar ninguém de dente posterior? Exatamente. Porque se eu tiver um toque nessa região posterior, confere que vai ser um toque lateral, essa mandíbula vai estar tocando, esse dente da mandíbula vai estar tocando de lado. Forças laterais em dentes posteriores são deletérias. Então, eu não posso ter uma força lateral no dente posterior.
Então, quando eu executar um movimento protrusivo com guia anterior, nenhum dente posterior se toca, somente os dentes anteriores. E a inclinação desses dentes anteriores tem que ser a mesma inclinação da minha eminência articular. A inclinação da fossa lingual dos dentes anteriores e superiores em relação à vestibular dos anteriores inferiores tem que ter a mesma inclinação, aquilo que a professora Gisela estava explicando. Exatamente. Quando esses dentes inferiores começarem a deslocar, ele vai ter uma angulação. Confere, o dente superior ele não é reto, ele não pode deslizar reto, mas ele também não é de 90. Professor, qual é essa angulação? Essa angulação é a média da angulação condilar. Aí é uma outra pergunta que está no chat. Professor, eu lembro do negócio de 15, negócio de 30, mas não lembro muito bem o que era. 30 graus é justamente a inclinação da eminência articular, que ela pode, no articulador, ir de 0 a 60. Se ela vai de 0 a 60, nós utilizamos a média. A média de 0 a 60, 30. Então, em média, aquele carocinho, eminência articular, tem a inclinação de 30 graus, que coincide com a inclinação entre a vestibular de dentes anteriores e a palatina de dentes superiores para fazer esse deslize sem ninguém forçar. Aí eu não forço os dentes e não forço a minha articulação temporomandibular. Então, quando eu faço a MH e faço o movimento protrusivo, essa inclinação dos dentes anteriores precisa executar da mesma forma lá na região da articulação. Quando em protrusão, eu tenho só o toque de dentes anteriores, nenhum outro dente posterior se toca. Aí eu pergunto, professor, como é que eu vou saber se está ou não está tocando na boca do meu paciente? Como é que lá, clinicamente, eu vou saber se está tendo esse toque ou não? Faço a protrusão, pego uma folha de carbono, coloco a folha de carbono, mando meu paciente fazer a protrusão e ver se a folha está passando livre entre os dentes. Se estiver passando livre uma folha de carbono, significa que os dentes não estão encostando. Ah, professor, só de olhar eu sei. Às vezes não sabe. Um segundo molar tem saliva, tem a língua, a posição do paciente, às vezes você acha que está tocando e não está tocando, ok? Agora, o que a gente precisa... Opa, desculpa. O que a gente precisa imaginar? Que essa movimentação de protrusão tem um motivo, e é justamente proteger aquilo que nós discutimos nas últimas aulas e eu discuti com vocês. Proteger esses dentes posteriores. Então, esse movimento dessa forma protege os dentes posteriores. Então, nós temos essa guia anterior nessa região e a desoclusão de todos os dentes posteriores, do lado direito e esquerdo. Todo mundo concorda? Olha a altura. Não tem um espacinho entre os dentes? Se esses dentes anteriores fossem mais angulados, esse espaço não seria maior? Não abriria mais? Se fosse mais angulado, ia abrir mais. Se fosse menos angulado, ia abrir menos. Essa angulação desse dente não é coincidente com a angulação da fossa articular, da eminência articular? Então, quanto mais angulado a fossa articular, mais essa mandíbula vai o quê? Descer. Se ela vai descer mais, esse espaço pode ser maior. Se esse espaço pode ser maior, o dente pode ter as cúspides mais altas. Porque mesmo com as cúspides mais altas, eles não vão encostar. E lembrando que essas cúspides mais altas que têm a maior efetividade de mastigação. Confere, professor Wellington? Confere. E a gente imaginando essa altura de cúspide, essas determinantes, eu já analiso essa análise oclusal do meu paciente frente à angulação dos dentes anteriores e posteriores e possíveis diastemas na região, ok?
Agora, imaginando essa correlação do movimento e da articulação. Notem, quando eu faço a protrusão, a minha cabeça da mandíbula ela vai à frente, mas não é igual ao movimento de abertura máxima. Porque no movimento de abertura máxima eu tenho um movimento de translação completo, ela vem à frente, quase em cima da eminência articular. Aqui é um movimento curto, é um movimento protrusivo guiado por guia anterior. Então, ele vai executar a translação, mas somente sobre a parede da eminência, não é uma translação completa sobre essa eminência articular, movimento protrusivo guiado por dentes anteriores, ok? Agora, Nessa imagem aí, vocês veem o sincronismo entre o côndilo e as vestibulares inferiores escorregando sobre as palatinas dos superiores aí, o sincronismo de movimento. Aí, ó. Para vocês verem que a coisa acontece simultaneamente. Porque se eu proteger só o dente, quem dá pane é a articulação. Se eu proteger só a articulação, quem dá pane são os dentes. Então, eu preciso ter um equilíbrio, como o professor acabou de falar, entre articulação e dente. Assim, os dois vão caminhar juntos e os dois vão se proteger, tanto em todas essas guias, quanto nos movimentos, ok? No movimento de lateralidade. No movimento de lateralidade, observem esse paciente executando essa lateralidade. Primeira conduta é uma lateralidade esquerda ou direita? Esquerda. É sempre analisando o lado do paciente. Então, se você observar o lado do paciente, está indo para o lado esquerdo do paciente, é uma lateralidade esquerda. Então, qual que é o meu lado de trabalho? Lado esquerdo. Porque o lado de trabalho é onde os dentes trabalham. Qual dente que trabalhou nessa lateralidade? Uma guia canina. Então, quem trabalhou, dentes caninos para o lado esquerdo, lado de trabalho, lado esquerdo. Lado de balanceio, lado direito. Ok. Eu já sei que nessa guia canina, nenhum outro dente encosta a não ser os caninos. Se os dentes não encostam nem do lado de trabalho e balanceio, vamos ver a forma que fica. Ó. Do lado de balanceio, lado direito do paciente, nenhum dente encosta. Do lado de trabalho, somente o canino se correlaciona. Nenhum outro dente encosta. Então, tá tudo certo nessa guia canina. Professor, mas e se encostar? Se encostar, a gente vai chamar esse contato de interferência. Pode encostar do lado do canino ou do outro lado? Sim, pode encostar em algum dos dois lados. Pode ter um contato de interferência no lado de trabalho ou um contato de interferência no lado de balanceio, ok? Para imaginar essa situação, a gente tem que sempre imaginar a região dos côndilos. Notem, nenhum outro dente se encosta, somente a região dos caninos, vértices das cúspides dos caninos, gerando a desoclusão de todos os dentes, lado de trabalho e agora do lado de balanceio. Notem, nenhum dente encosta. Isso quer dizer que essa guia canina está correta. Agora vem a pergunta. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Pode falar. Perguntando se essa é interferência. Não, essa não é a interferência, Não. essa é a normalidade. Seria interferência se tivesse algum outro toque aí. Tá? Turma, esse toque que está ocorrendo é nesta região do canino. Esse movimento mandibular chama guia canina justamente porque tem o toque só desse canino e desoclui todos os outros dentes, tá certo? É algo fisiológico. Desocluindo todos os outros dentes do lado de trabalho e do lado de balanceio. Se algum outro dente tivesse contato, aí sim eu iria chamar de interferência na guia canina. Essa interferência poderia ser do lado esquerdo, neste caso, eu iria chamar de interferência do lado de trabalho. Ou se tivesse do lado direito, interferência do lado de balanceio, ok? Agora, o que eu quero que vocês observem é a questão do côndilo. Olhem o côndilo do lado de trabalho e côndilo do lado de
balanceio. Todo mundo consegue imaginar que o de balanceio andou mais do que o de trabalho? Olha o tanto que o côndilo de balanceio veio à frente. O de trabalho foi para a região posterior. Então, este côndilo aqui, ele avançou em cima da eminência e esse côndilo foi para a região posterior, certo? Esse aqui tem um movimento de translação maior do o côndilo do lado de balanceio tem um movimento de translação muito maior do que o côndilo do lado de trabalho. O côndilo do lado de trabalho foi para a região posterior e esse veio para a região anterior em direção à linha média. Tá, essa angulação por onde esse lado de balanceio do côndilo de balanceio está andando sobre a eminência é determinado por qual ângulo? Eminência articular. Esse ângulo da eminência articular é determinado por qual ângulo? O ângulo de Bennett. Lembra do ângulo de Bennett, aquele que faz o movimento, interfere no movimento de lateralidade? É justamente a angulação do ângulo de Bennett, porque está indo em direção à medial, a parede medial vai interferir nesse movimento, ok? Turma, falta 1 minuto para acabar nosso tempo, então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou criar uma outra sala e eu vou disponibilizar para vocês para a gente continuar a linha de raciocínio. A professora Gisela anota as perguntas que já em seguida a gente já vamos respondendo, ok? Eu vou disponibilizar para vocês o próximo link lá na sala. Ok.